Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar nosso canal teórico. Quero apresentar os novos residentes aqui, né? Eu não sei se estão todos aí, né? Então, doutora, agora deixa eu lembrar aqui, Ana Luísa, isso, doutora Camila, doutor Crisma. Doutor Crisma está aí? Ah, está aí, é. E a doutora Sânia, quietinha lá atrás, né? Mas tudo bem. Então, temos nós mais quatro residentes, muito feliz com a presença deles. Quero agradecer ao doutor Hugo, que já esteve aqui em outra ocasião, para falar sobre violência. E também, desculpa, eu esqueci o nome da nossa amiga que está ali, que também vai fazer a apresentação. Ayana. Tá? Então, quero agradecer os dois aqui para dar complemento a essa aula sobre violência. Olá pessoal, boa tarde. Não sei se estava todo mundo aqui da outra vez que nós viemos, mas eu sou Tayana, eu sou psicóloga de formação. Hoje eu coordeno a área técnica de prevenção de violências do DESUM e coordeno também na ECA Centro. Não sei se vocês já ouviram falar na ECA. Falei um pouquinho da outra vez que a gente veio. O Hugo está ali no cantinho, depois ele se apresenta melhor, né? A gente vai fazer uma recapitulação que a gente falou na última capacitação. Depois a gente vai para a parte prática, que são os estudos de caso. E aí a gente alinhou que seria melhor se a gente conseguisse fazer uma parte prática, né? Então nós imprimimos os casos, vamos dividir vocês em grupos para a gente discutir o que pode ser feito nesses casos que a gente trouxe para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Isso aqui é só para a gente relembrar o que a gente viu na última capacitação. Existem 3 grandes categorias de violência, e aí dentro dessas categorias há os desdobramentos que a gente vai ver lá na frente. Violência coletiva, atos violentos no âmbito macro-social, políticos e econômicos, tem a ver com guerras, esses atos terroristas, enfim. Violência interpessoal, violência comunitária e violência familiar, incluindo violência infligida pelo parceiro íntimo, abuso infantil, abuso contra idosos, estupros, ataque sexual, entre outros. Violência física também contra a mulher. Violência autoprovocada, comportamentos suicidas, agressões, automutilações. E aí existem 4 grandes naturezas que a gente identificou da outra vez, que são violência física, psicológica, sexual. E aqui envolve o abandono, que é a negligência. E aí, violência física, aquela que é utilizada, né? A força. Psicológica, que são as agressões verbais, gestuais, né? As humilhações, a restrição de liberdade daquela pessoa, né? Alguém restringe a outra de poder sair, isola ela. Violência sexual, que é o ato ou jogo sexual que ocorre na relação hetero-homossexual que visa estimular a vítima ou utilizá-la para obter excitação sexual. Então, que a gente vê bastante, ultimamente a gente tem visto, né, com mais frequência, tem tido uma grande onda aí de violência. E o abandono, que é quando a ausência ou recusa de cuidados que são básicos para aquela criança ou idoso, em geral acontece mais com essas populações. E aí, na nossa última capacitação, a gente falou sobre o que o profissional de saúde não deve fazer diante de uma situação de violência, né? E aí, a gente colocou esse recorte aí para relembrar. Não respeitar o que foi contado ou induzido o diagnóstico, perguntar diretamente se um dos familiares foi responsável pelo ocorrido. Geralmente, assim, quando chega na assistência, né, ou na ponta,
alguns casos de possível situação de violência, né? Já aconteceu, eu já presenciei, inclusive, da equipe ficar, né, naquele frisson para saber o que fazer e tudo mais. E aí, nisso, né, começa aquela coisa do cunho investigativo. Não sei se vocês, né, estavam atentos nas últimas semanas, a gente teve alguns casos no município, e aí a gente se depara com algumas posturas que é aquela que a gente vem combatendo, principalmente nas reuniões regionais, né, sinalizando. E a importância de vocês que estão aqui, por exemplo, hoje, multiplicar esse saber, né, para que a gente consiga conduzir melhor os casos que chegam até a gente. Então, insistir em confrontar dados contraditórios ou checar registro, confrontar os pais em descrições fornecidas pela criança ou pelo adolescente, esse não é nosso papel. Demonstrar sentimentos de desaprovação, raiva ou indignação, dramatizar a situação, pedir aos acompanhantes que esqueçam a situação. Isso já aconteceu muitas vezes, né, de alguns profissionais estarem diante de uma situação de violência, né, e minimizar a situação e até pedir para que as pessoas não falem sobre isso. Assumir postura de policial ou detetive, deixar de avaliar ou subestimar os riscos reais para a criança e os níveis de gravidade, não solicitar auxílio e avaliação interdisciplinar, deixar de informar-se sobre outras crianças da casa. Então, às vezes, por exemplo, chega uma criança lá na unidade de saúde, no IMF ou na UBS, que você está lotado. E aí, vocês identificam uma possível situação de violência, é importante saber, né, se há outras crianças nessa casa, né, vocês estão identificando, se há irmãos que podem também estar vivenciando uma situação de violência, tá bom? Não acompanhar o desenrolar do caso e dos seus desdobramentos. O que pode acontecer? Depois de identificada a situação, feita a ficha de notificação, né, e os encaminhamentos adequados, muitas vezes a gente acha que não é mais responsabilidade nossa a partir do momento que a gente encaminha o caso. Mas a verdade é que se o caso está no nosso território, chegou para a gente ainda é responsável por esse caso. Então é importante a gente saber, né, se esse paciente chegou aos dispositivos, equipamentos que ele foi encaminhado. É importante saber como é que está o contexto familiar dessa pessoa, né, dessa pessoa com a situação de violência. Então o caso nunca deixa de ser nosso. Então a gente precisa lidar com ele, procurar saber como se ele ainda fosse nosso. Expor a criança ou adolescente, o adulto e a sua família aos apelos da mídia e de curiosos, isso é muito delicado, assim, porque quando alguém passa por uma situação de violência, né, essa pessoa provavelmente já está fragilizada. E a gente precisa ter um certo cuidado para que a gente não exponha mais essa pessoa, né? Então, mídia, né, interesseiros, curiosos, né, a gente tem que saber manejar. Porque sendo na saúde ou em qualquer outra instituição, a gente vai lidar com todo tipo de pessoa, né? Então a gente precisa ter um certo manejo, cuidado para não expor mais a vítima, mais do que ela já foi exposta. E deixar de notificar. Eu estava até conversando hoje, né, com os estagiários que chegaram sobre isso, da importância da notificação. Ainda existem pessoas que acham que a notificação é um processo de judicialização do caso. E, na verdade, não é. Né? A notificação ela é importantíssima, principalmente para a gente que trabalha na saúde. Por quê? Porque ela fomenta a política pública. Como é que você comprova que no seu território há diversos casos de violência sexual? Como é que você comprova que no seu território há muitos indícios de violência psicológica? Com números. Como é que a gente consegue os números? Através da ficha de notificação. Como que a gente dá uma qualidade no cuidado para aquela pessoa que está vivendo uma situação de violência? É com a ficha de notificação e os encaminhamentos. Então, deixar de notificar é negligenciar o seu trabalho, que também é esse. Então, a gente não pode, seja o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, alguém precisa notificar quando chega um caso de violência, tá? Quer falar isso? Pode.
Então, pessoal, meu nome é Hugo, né? Hugo Costa, sou veterinário, sanitarista, já trabalho há um tempo já com vigilância em saúde, né? Trabalho na Prefeitura do Rio e estou desde 2022 aqui na Prefeitura de Niterói, na Vigilante, vigilância de doenças e agravos não transmissíveis, né? Então, dentro de diversas doenças não transmissíveis e agravos também, né, acidentes de transporte terrestres, intoxicações, eu trabalho também na violência, já trabalho há um tempo já na violência. E assim, sempre quando a gente vai abordar aqui, pelo menos aqui no município de Niterói, as violências, a gente sempre vai ter essa casadinha aqui. Vai ter a COVIG, né, que é a Coordenação de Vigilância em Saúde, né, representado por mim, Hugo, e vai ter o DESUM, né, que é a Linha de Cuidado, Prevenção em Saúde, né, que é com a Tainá. E por que isso? Né? Só para dar esse contexto. Né? Porque a gente tem um plano, né, um plano diretor, né, uma linha de cuidado, né, programada e organizada em nível federal, que ele cria 4 dimensões de cuidado e uma organização municipal para isso. Né? Das 4 dimensões, né, do acolhimento, né, que a Tainá já conversou bem, como é que faz, né? A gente falou bastante isso na outra reunião, né, de como que realiza esse acolhimento, um acolhimento humanizado, respeitoso, né, sem preconceitos, né, positivo. A gente realiza o atendimento, que é o que cabe ao setor saúde mesmo, né, como que a gente vai não resolver, né, ou minimizar os danos causados por esse episódio de violência. Né? Então aqui vai se encaixar muito bem essa conversa que a gente está tendo aqui. Vamos entender, para entender qual é o fluxo, né? Uma violência contra a mulher. O que a gente pode, além das realizações que a gente pode efetuar na unidade de saúde, né? O que a gente pode fazer a quem? Isso? Quais encaminhamentos extra-saúde a gente pode fazer? Né? Que se ele depois do segmento. E a notificação, né? A notificação é um dos pilares, né, da linha de cuidado da violência. Né? E a notificação, como a Tainá já falou, ela não é uma notificação judicializada, né? Ela não é uma denúncia. Ela é uma notificação que ela serve para a gente mensurar, né, as violências, né, os tipos de violências que estão circulando no nosso território, né, quais são as principais vítimas, esse perfil, né, o perfil dos tipos de violência, dos meios de agressão, né, das motivações. E é uma notificação, pessoal, que não vai ter em qualquer lugar. Né? Se vocês pensarem bem, o que vocês acham que notifica mais violência? Né? A saúde ou a segurança pública? Uma pessoa que sofre violência em casa, né, uma violência doméstica perpetrada pelo companheiro, você acha que ela pode ser mais facilmente identificada pela delegacia, né, ou pelo posto de saúde, que está acolhendo essa paciente, talvez por outros motivos? Né? Então, a gente consegue, né, quando a gente fala de violência, a gente fala de multicamadas. Né? A gente está falando de segurança pública, de judicialização, né? A gente fala de outros setores, por exemplo, na infância, como os conselhos tutelares, né? Ministério Público, né? E a gente fala da saúde. Então, a saúde consegue captar, ela tem uma sensibilidade para captar esses casos de violência, né? E startar o cuidado, começar o cuidado. Né? As notificações, além de ajudar a gente a mensurar, identificar casos no nosso território de violências que comumente a gente não vai encontrar, né? Toda essa ficha de notificação que vocês encaminham para a gente, para a COVIG, a gente compartilha com as unidades de atenção primária, né? Com os nossos 56 unidades que a gente tem aqui em Niterói. Desde PMF, né? Desde os módulos dos MMFs, né? Dos módulos médicos de famílias, quanto as UBSs, né? UBS, policlínicas, né? Ainda estão nessa caracterização, né, de atenção primária que ainda foge ao módulo médico de família, mas a gente compartilha os casos. Né? Não sei se alguém aqui que já trabalha na unidade, alguns residentes já tiveram acesso à planilha de violência da unidade ou não? Não, né? Então, se vocês tiverem, podem perguntar ao gestor da unidade onde estão as planilhas, porque nessas planilhas, todos os casos notificados, a gente compartilha. E qual a intenção de compartilhar? Para a própria unidade, né, ter a ciência desse caso, né, e trazer esse paciente para próximo da unidade, né, para caso não é necessariamente falar
né, da situação de violência, mas é aproximar, né, esse paciente, para caso precise, né, de acolhimento ou de outras demandas, né, principalmente nessa questão da situação de violência específica que essa vítima se encontra, né, a unidade possa ajudar, colaborar e tirar. Né, a gente fala isso que é o segmento em rede de cuidados, e ele começa com a gente. E, assim, mais de 70% das notificações que a gente recebe da saúde, né, elas são oriundas dos hospitais, né, da rede de urgência e emergência. Né? Se a gente botar lá em Niterói, eu tenho até eu não sei se vai dar para ver, eu coloquei aqui no final, peraí, aqui, né, eu não sei se dá para ver, violência contra as mulheres, não dá para ver, né, mas aqui, os maiores notificadores, em primeiro lugar de violência contra as mulheres, são os hospitais, né, só girar aí. São os hospitais, né? Em segundo, a sala Lilás, né? Eu não sei se vocês conhecem um aparelho que se chama sala Lilás, né? A sala Lilás, ela fica anexo ao IML, né? Então, aqui na Engenhoca, né? Na Polícia Técnica ali. Barreto, né? Engenhoca não, Barreto. Então, todos os casos de violência contra mulheres e crianças menores de 15 anos, né? Até 14 anos, né? Até 14 anos, né? Eles são encaminhados para a sala Lilás e a sala Lilás faz essa notificação. A sala Lilás não é um órgão da saúde, tá? E aí eles passam para a gente esses casos, né? E a gente vai ver aqui, ó, que a APS, ela tá aqui, ó. Ela tá lá embaixo como notificador, né? Então, por que a gente tem uma baixa notificação na APS, né? Que é o nosso território, que a gente está vendo, está em contato com o paciente, e a gente tem maior notificação de violência nos hospitais. O que vocês acham que explica, né, esse fenômeno? Assim, pensando aqui, né? Eu acho que se eu estou no meu território, se eu estou com os meus pacientes, eu consigo identificar com mais, com mais facilidade, né? O que vocês acham? Pode falar aí se vocês tiverem alguma ideia com relação a isso. A gente também tem algumas suposições, né? A gente não pode afirmar, né? Mas a gente tem algumas suposições. Por que vocês acham que os hospitais notificam mais violência que a própria rede APS? Verdade. O medo, né? O respaldo, né? É um fator muito falado, né? Quando a gente vai conversar com as unidades, as nossas reuniões que a gente faz intersetoriais, é uma reclamação constante. A gente está aqui exposto, né? Eu vou notificar uma violência, às vezes é uma situação de violência em que um ator social, né, do movimento, que está perpetrando violência contra essa paciente, e eu vou me arriscar fazendo essa notificação, né? Então tem o medo, né? Pro hospital é muito mais fácil. Pro hospital, aquela pessoa vai no atendimento, né? Ela vai lá, vai ver a situação, vai às vezes preenche pelo prontuário, né? Muitas vezes o preenchimento da ficha de notificação é feito pelo prontuário, ou seja, um dado secundário, vai pegar os dados que tem ali, vai preencher e vai mandar a ficha pra gente. Né? Então, a gente recebe os casos da atenção primária, às vezes, com muito cuidado. Né? Às vezes o próprio gerente, o próprio gestor da unidade liga pra gente, eu vou mandar uma ficha, tá? Mas cuidado, aí explica qual é a situação, né, para tomar todo esse cuidado. Né? Só que a gente tenta sempre explicar, né, que a nossa ficha, ela não pode sair do âmbito da saúde, né? E não vai. Assim, se depender da Covig, a ficha vai parar ali e vai ser... Ela vai para o SINAM, que é o Sistema de Informação, né, de Doenças e Agravos, e eu coloco na planilha, que é da unidade, né? Um e-mail da unidade só que vai ver essa planilha, geralmente dos MMF, são os e-mails do MMF, né? Que tem acesso a essa planilha, com os dados, e nesses dados tem um retorno, que a unidade pode colocar um retorno. O paciente foi encaminhado para o CAPS, AD, né, sei lá, o paciente mudou de território, pode colocar algumas anotações lá, que a gente fica ciente também, né, tanto a gente quanto a prevenção da violência, né, da linha de cuidado. Então, sempre quando eu gosto de falar aqui essa é uma das teorias, né, também, e a outra questão é que, às vezes, a violência, a microviolência, né, que a gente detecta a microviolência... Não, peraí, não estudo de casa agora não. Essa microviolência, que é o local ideal para ser detectado, né, na atenção primária, no dia a dia, né,
ela não é identificada como violência, às vezes pela própria pessoa que sofre violência, né? Uma pessoa que tem seu celular clonado para saber onde ela está se movimentando, uma mãe que bate, uma mãe ou um pai que agride uma criança culturalmente, né? Ah, não, vai apanhar para aprender, né? E aí, às vezes, ninguém enxerga como violência, né? Mas essa criança, se o pai ou a mãe, né, infringir uma agressão física tão grande que a ponto dela ir para o hospital, eu tenho certeza que o hospital vai notificar a violência. Né? Violência paterna, violência materna, vai notificar. Então, um atraso vacinal, por exemplo, né? O Getulino faz muito isso. O Getulino, ele notifica muito atraso vacinal de criança. Criança que vai lá com um atraso vacinal, alta revelia, né? Mas se for numa unidade de vocês, uma UBS ou MMF, vocês acham que vocês notificariam um atraso vacinal? Vocês estão vendo o corre da mãe, né? A mãe tá lá, trabalha de 7 às 8, mal tem tempo de ir no posto, né? As unidades de Niterói não abrem aos sábados para vacinar, não abrem fora do horário, não tem como ela vacinar, a criança está com atraso. Vocês notificariam como negligência? Então, mas isso tem que ser notificado, porque a negligência é uma palavra forte, né? Porque a negligência pode ter vários aspectos ali. Pode ter um aspecto de impossibilidade, né? O setor saúde não está conseguindo prover a vacina, né, daquela criança porque não está dando possibilidade daquela mãe ir, né? Só que isso é importante para a gente como dado, né? A gente não está acusando uma mãe de negligência. Isso vai circular entre a gente. Tem um caso de uma criança com negligência por atraso vacinal. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? Isso vai dar um alerta para vocês, dar um alerta para a gente no cuidado, né? Claro que, vou te falar um exemplo, né? Numa reunião que a gente foi, tinha um caso que ela chamou a mãe na quarta vez que ela chamou a mãe para ir para a vacina, que ela não veio, que ela acusou a negligência, né? E aí a gente explicou que a gente podia, se falasse isso antes para a gente podia conversar com o pessoal da imunização aqui da Covig, né? Se a gente disponibilizava um carro para ir para a unidade, para a própria unidade fazer o transporte, às vezes fazer uma visita domiciliar, uma vacinação domiciliar, para que isso fosse articulado entre a gente, né? Enfim, pensando aqui isso aí é um fio de cabelo, né, da imensidão do que a gente pode trabalhar dentro das fichas de notificação, do start no cuidado, né, e da gente entender, né, dos casos que estão no nosso território. Uma das vantagens da planilha, pessoal, também que a gente encaminha para as unidades, é que essas informações de violências dos hospitais que vocês não captaram, vocês estão vendo. Então vocês vão ver a quantidade de violência que tem no seu território, né, quais são os principais, né, se tem mais notificações de unidades hospitalares, né, de atenção primária, outras instâncias podem notificar, né, escolas são super refratárias para notificar, né, elas praticamente não notificam, muito por conta do que você falou, né, que está no território. E a gente já conversou já com a Secretaria de Educação, já teve reuniões com os diretores, mas mesmo assim eles não conseguem notificar, né? Que é um enredo riquíssimo, né? De situações distintas de violência, né? Tanto com profissionais, tanto com os alunos, né? A detecção precoce de violências mais graves podem começar ali na escola. A gente ainda não conseguiu, e eu sempre faço associação com a atenção primária também, que a atenção é essa exposição, né? Então, assim, a gente como setor aqui de gerência dos dados, das informações, né, a gente tenta passar a segurança que a gente capta, né, com as informações, capilariza, né, por exemplo, né, a gente recomenda uma notificação ficar na unidade, não encaminhar a notificação original, de preferência original fica na unidade ou fica no prontuário, ou vocês têm uma pasta guardada só com notificações de violência. Uma segunda via, né, notificando para Covig via e-mail, de preferência, tá bom? A gente tem um e-mail oficial para notificação, que é o Notifica, que eu vou passar aqui, ó, Notifica, tá bom? Violências contra a criança até 18 anos, né, comunicado ao ECA, não encaminhar nossa ficha, tá bom? Para proteger justamente quem notifica, tá? Então, um comunicado curto ao ECA, tá? Com explícito.
Olha aí, ó. Ao Conselho Tutelar, comunicado, porque eu li ECA ali, fiquei com ECA na cabeça. Então, comunicado ao Conselho, né, um comunicado sucinto, com informações como nome, endereço, né, nome da mãe, e um breve relato do caso, tá? Não precisa ser. Pode mandar ficha? A gente não recomenda, a SES, Secretaria Estadual de Saúde, não recomenda, porque a ficha é um instrumento da saúde, tá, gente? O Conselho Tutelar não é da saúde. Né, a gente a gente vai frisar que falar um pouco de violência contra a mulher também, que existem os aparelhos extra-saúdes, né? O CEAM, Sala Lilás, estou vendo falando CEAM também? CEAM, né? NUAM, tem os outros instrumentos, né? Tem os instrumentos também que são de apoio e suporte à criança e adolescente, como o Conselho Tutelar, né? E no caso da violência contra idosos, né? Principalmente a gente vê as situações de negligência, a gente tem um Ministério Público bem atuante, né? A Promotoria do Idoso de Deficiente de Niterói ela é bem atuante também. Né? Deveria ter um Conselho do Idoso, só que o Conselho do Idoso aqui em Niterói não é organizado, mas ela também pode ser notificada. Tá? E a gente, pessoal, a gente possui essa rede intersetorial, a gente é organizada por reuniões. A gente realiza reuniões trimestral, se tudo der certo, a gente não sabe se vai dar, só tá eu e a Tayaná. Mas a gente já disparou um convite já para a primeira reunião intersetorial sobre prevenção à violência da Praia Zoom, né, que vai ser aqui no NEP. Não sei se alguém aqui de alguma unidade da Praia Zoom, né, também esteja convidado, compareçam, tá, que a gente vai discutir os fluxos. A gente provavelmente vai optar por falar de fluxo de violência contra a mulher na área, então, devido, né, ao mês da efeméride, né, do mês das mulheres. Então a gente faz essas reuniões, né? Notificação não é denúncia, né? A gente garante o sigilo da informação. É um instrumento importante de proteção, de não denúncia e punição. Né? A gente sempre recomenda né, de ofertar para a própria usuária buscar os serviços de segurança pública caso queira realizar a denúncia, né? Mas não somos nós, né? Não somos sanitaristas, enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais que vão na unidade de polícia fazer essa denúncia. Bom? No caso voltando aí ao caso da negligência de vacinas, né? Eu acho isso aí meio questionável, porque tem muita mãe É meio o quê? porque a criança é doente. É meio o quê, Mário? Meio o quê que você falou? Meio questionável. Ah, tá. Porque tem mãe que ela não é orientada, é limitada. Então, a criança está com febre, concentração absoluta de vacina. Certo. Então, ela atrasa aquela vacina. Então vai criando uma bola de neve, que ela vai atrasando, vai se perdendo. Então, ao invés de taxar todos os casos, tem casos de negligência, claro, mas taxar todos os casos como negligência, eu acho que é questionável. Tem casos que o profissional tem, eu tenho como costume olhar a carteirinha, a minha consulta tem que olhar a carteirinha, olha a carteirinha toda vez. E ainda, no único momento, eu já não trago a carteirinha. E falo para lá, traz, fora de hora, traz que eu quero ver a carteirinha. Porque você vai explicando a mãe, olha, faz tal e tal e tal junto, daqui a pouco, orienta ela os esquemas que ela pode fazer para colocar em dia. E não taxar com negligência, só porque você pegou a carteira e está atrasado, você tem que saber mais da história, né? Sim. Por que ela atrasou, né? Então eu acho assim, questionável. Não taxaria tudo. É pesado, né? É pesado. É o que eu te falei. O exemplo que eu dei da mãe que não consegue vacinar porque não consegue tempo mesmo, que está em estado laboral, é isso, é uma realidade. O que o Getulinho faz é a visão deles. Chegou na unidade, é o recorte que eles têm, né? O usuário veio com a mãe, está com atraso vacinal, sei lá, de 1 ano da tríplice, e vou reportar isso como uma negligência. E reporta. A gente vai startar esse caso, vai colocar, isso vai chegar na unidade através da planilha
a unidade pode procurar essa mãe, verificar o que está acontecendo, buscar saber se nas outras vezes que ela veio estava doente, entendeu? Então, assim, não é apontar, não é acusar, nem denunciar, entendeu? É mais nesse intuito da... E eu entendo também que a palavra negligência é muito forte pra gente caracterizar. Eu já vi muita mãe que acha assim, a vacina de 1 ano. Aham. Aí ela não pôde fazer por algum motivo. Ela estava internada, estava doente, ou ela estava passando por uma situação que não podia. E passa um tempo, passa 2, 3 vezes, ela acha que não pode mais fazer porque era com 1 ano. Aham. Ignorância, mas. Sim. Eu acho que aí cabe mais a nós, profissionais, orientarmos as mães quanto a vacinação. Sim. Eu acho que é pouco. Eu ainda acho que o profissional faz pouco isso. Entendi, para estimular, né? Incentivar, Explicar o que tem que fazer. Sim, com certeza. Mas é isso. Eu queria fazer uma pergunta. Pode? Fazer 2 perguntas. Claro, pode falar. A primeira pergunta é sobre porque a gente vive uma sociedade onde o que a gente vive da criança, pela educação, é uma coisa que antigamente era muito usado. Uhum. Você tomar posse, eu, por exemplo, tomei muito. Uhum. Então, aí eu fico Até hoje, né? Aí eu fico pensando, até onde a gente relativiza essa violência? Primeira pergunta. E segunda pergunta é na suspeita de que a gente não tem nem a fala da mãe, Sim. nem ninguém. Mas a gente suspeita. Eu vou dar até um exemplo. Eu sou ginecologista. Então as crianças, de uma maneira geral, elas não aceitam o exame ginecológico. Uhum. Você vai fazer um exame de uma criança, ela fecha a perna, ela... Então, aí no outro dia eu fui chamado para ver uma criança. E a criança deitou na mesa, assim, uma maior tranquilidade. E aí, eu mesmo como ginecologista, eu tive dúvida se ela estava com ele ou não. Uhum. Porque aquilo ali não é uma coisa assim. Mas eu, só pelo jeitão da criança, eu já suspeitei que essa criança é vítima de violência. Uhum. Ela não faz nenhum tipo de... E é uma criança pré-escolar, escolar já, no início. E aí eu fiquei com o médico e falei, eu acho que isso é esquisito. E a criança veio por conta de uma queixa ginecológica. Entendi. Aí eu fico pensando, aí a coisa da minha cabeça, porque aí eu pegar as crianças de uma maneira geral, não tem essa postura. Sim. Mas sei lá se aquela teve, Entendi. e aí eu notifico aquilo. Tu quer responder, amiga? Tu quer essa parte? Não, quem via o médico que me pediu que eu fiz. Sim, Ela teve liberdade, mais liberdade. Não tinha, nunca me viu, não. Aí já fica. Assim, Entendi. Eu fiquei constrangido e a mãe, super protetora, dizendo que nada, eu insinuei alguma coisa, a mãe foi logo me cortando, e aí eu fico pensando, eu fiquei com a suspeita, não notifiquei, a mãe diz que não. Aí vai deixar. Mas que a Tainá é melhor pra te responder. Não, eu fui com jeitinho, né? Perguntando se tinha parará, se ela ficava sozinha, se tinha parará, que eu estava achando aquela atitude um pouco. A mãe me colocou direto, não, mas assim mesmo, negocinho, parará. Aí o que eu faço? Eu não sei, mesmo sendo ginecologista, eu não garantia que aquele menino não estava morto. E aí o que eu faço? Notifico no motivo. A gente notifica sempre a suspeita, né? A suspeita, ela é notificada. Agora, dentro da identificação, até que fala, deixar a Tainá falar que ela trabalha na ECA, né? Ela trabalha justamente com esses casos bem específicos. Então, assim, é complicado a gente falar, porque sem conhecer exatamente o contexto que essa está inserida, né? A gente pode pensar que essa postura resistente dessa mãe pode indicar alguma coisa. Ou pode ser que não, pode ser que, né, seja assim, que ela esteja respondendo
A minha pergunta é exatamente essa. Na dúvida, a gente notifica. Na dúvida, como ele falou, como é uma suspeita, uma possibilidade, é melhor notificar do que não notificar. Porque a gente já fica alerta, entendeu? Isso é E aí, o que é importante? Assim, não deixar essa criança solta. Se ela foi até a sua unidade, de alguma forma ela está nesse território. Então, acionar a equipe, deixar um alerta com a equipe, assim, não deixar essa informação vazar, mas já vou lá. De alguma forma, acender uma luzinha para essa equipe no cuidado das crianças. Porque se no exame médico você não identificou, não tem como você assegurar algo. Mas você notificou, há uma suspeita, então a equipe tem que ficar mais atenta. Né? Assim, se por acaso daqui para frente surgir mais alguma outra coisa que, né, seja uma certeza ou alguma coisa do tipo, para ter um olhar mais cuidadoso para as crianças. Vai lá. Eu já venho. A primeira pergunta foi qual foi? Não foi sobre essa, né? Eu fiz uma primeira pergunta. Tu lembra? Eu também. É porque eu fiquei com isso na cabeça de notificar a suspeita, mas é isso, a gente notifica a suspeita. Alguém que já teve experiência com relato para Conselho Tutelar? Alguém já notificou o Conselho Tutelar alguma vez? Não? Já notificou. Então, a notificação para o Conselho, que é que eu acho... Com a gente, pode notificar, gente. Assim, é o que eu estou te falando, a gente garante a segurança da informação, a gente liga o alerta entre nós, entes da saúde, né? Então a gente fica atento. Tanto que se essa paciente tiver uma outra notificação para uma outra unidade, a gente vai ligar os pontos, né? Então a gente vai ficar, a gente como saúde, a gente vai ficar atento. A questão é quando você transpassa isso. Se você fizer a notificação para o Conselho Tutelar, vai demandar uma outra, né? Não sei se vocês sabem como funciona. O Conselho Tutelar, através dos conselheiros, entra em contato com os pais. Nunca falam que é uma denúncia, mas já ligam alerta. Né? Os pais já ficam alertas, porque o Conselho Tutelar é sinônimo de perder criança, né? De tirarem a criança daqueles pais. Então, se for suposto, né, essa violência sexual for suposta, de você questionar a mãe, e depois chega o Conselho Tutelar, logo vão te associar, né? Os pais, né? A gente já teve até uma questão numa unidade que foi isso, foi o conselho, foi questionar assim, mas só chamou os pais para conversar, porque é isso, o Conselho Tutelar não já vai acusando, né? Ele chama os pais para conversar, bem por alto. A acusação pode ser a acusação mais com provas cabais sobre a situação de violência, mas o Conselho Tutelar, ele primeiro, ele vai conversar com os pais, né, superficialmente. Então, quando o médico tinha indagado com relação à violência sexual, né, notificou o conselho, e aí o conselho, quando chamou os pais foram para a porta da unidade, né? Então, assim, foi uma notificação que saiu da gente, né, foi para o Conselho Tutelar. Só que aí, como é que você vai manejar, né, essa situação? A notificação com a gente pode ser realizada, né? E com o Conselho Tutelar tem que ser feita através da suspeita também. Eles falam, né, o Conselho Tutelar, né? A suspeita também é a notificação do Conselho, né? Conselho Tutelar. O que acontece é que quando a ficha de notificação ia para o Conselho, tem algumas situações de processos, né? Judiciário, denúncia, Ministério Público, e aí eles acabam fazendo as xerox de cópia de prontuário, envia documentos, relatórios, às vezes baseados na ficha de notificação. Então isso expõe não só o profissional, como também a criança e os responsáveis. Então agora só fica uma ficha, né? Isso, é uma ficha com a unidade e uma para a Covig. O conselho a gente encaminha um comunicado, tá bom? Fala aí. A primeira pergunta é o processo educativo. Da... Obrigada a aprender aquilo errado. É isso que existe hoje no nosso meio. Sim, é cultural, ainda é forte. Quer falar sobre isso? Né? Isso é importante. Eu até falei isso com os estagiários hoje também. A gente caracteriza isso como violência física. Porque se a gente parar para pensar assim, né? Alguém que gosta de apanhar? Ninguém gosta, né? Ninguém gosta de apanhar. Mas a gente tem uma estrutura socialmente falando, né? De pensamento de achar que a criança, o corpo daquela criança não tem autonomia.
A gente que decide o castigo que ela merece. Né? Então, às vezes a gente faz uma campanha ou outra para alertar da violência contra a mulher, mas acha que a criança ela pode apanhar para aprender. E, na verdade, a gente já entendeu isso, tem estudos que comprovam que isso não ajusta o comportamento de violência física. Não resolve o comportamento de uma criança. A criança precisa de paciência para ela aprender. A gente que é adulto erra e não apanha, porque a criança a gente acha que tem, né? Porque a gente acha que tem o domínio do corpo da criança e que ela pode ser castigada pelo erro, porque ela está no processo de aprendizagem. Né? Então, qualquer tipo de violência física, né? Qualquer agressão, seja um tapa, sacudir, né? A gente já pegou lá na época casos extremamente delicados, da criança ser muito arteira e a mãe pegar a mãozinha da criança e botar na frigideira quente para ela aprender a não ser mais arteira, a não fazer mais besteira. A gente já pegou muitos casos assim. Então, a gente caracteriza como violência física, sim. E a gente orienta que notifique. A gente precisa desses dados. Até mesmo para a gente fomentar a política, para a gente pensar, discutir. Porque ainda acontece com muita frequência, principalmente em comunidades, que as pessoas, né, de alguma forma, é comum isso, né, esse comportamento. Você vê que até nas comunidades, alguém que erra, qual é o castigo? Pegar o corpo, a gente ainda lida com isso como se fosse normal. É a punição, e na verdade não tem que ser assim. Não precisa ser assim, né? Eu fico pensando nisso também, né, da cultura, né, porque é cultural, né, e isso tem que ser quebrado, né, porque é cultural que a gente continua, né, a gente vê, né, o estupro é uma cultura, né, é a cultura do estupro. A gente vê esse caso que teve agora em Copacabana, as respostas eram, vai virar mocinha na cadeia, vai ser estuprado na cadeia, né, ou seja, a gente está retroalimentando isso como cultura, né? Como punitivo, né? Vamos punir estuprando, né? Teve um caso de uma briga de torcida organizada, não sei onde foi, não lembro onde foi, que pegaram um torcedor rival e fizeram um estupro coletivo com ele. Ou seja, a forma de punir esse torcedor foi um monte de homem estuprando outro homem. Ou seja, uma mensagem clara da cultura do estupro, entendeu? Então, assim, a gente tem que se atentar, né, à cultura, né, do quanto ela está fazendo bem, né, para aquela comunidade, quanto ela está fazendo bem para a gente, no entorno. Não tem problema nenhum da gente encerrar essa cultura, gente. Tá? Não tem problema nenhum. A gente precisa botar um pé no freio. E essa cultura da punição na criança, né, assim, eu fui criado sou de família de pais progressistas, eu tive dois episódios de meus pais me bateram. Os meus avós bateram muito nos meus pais. Eu tive 2 e os meus filhos até agora, com 10 anos, eu espero que vão crescer sem eu nunca ter levantado a mão para eles, né? Então, a gente tenta ser melhor do que os nossos pais foram, né? Sempre, né? O mundo tem que ser isso, tem que ser sempre melhor para frente, né? Enfim, é isso. Mais essa questão. Então, gente, aqui estão os endereços dos conselhos, tá? Também que a gente pode ou telefonar ou ligar, a gente pode também fazer um comunicado por telefone, né? Não tem problema. A violência contra a pessoa idosa, né? A gente tem a maior parte da violência contra a pessoa idosa por negligência, por abandono, né? A gente tem muitas notificações e aqui no município de Niterói, né? Eu acho que como um todo, Brasil como um todo, né? É uma questão, a gente tem um envelhecimento da população, né? Como é que fala? Uma taxa de natalidade menor, né? Então, assim, se a gente pensar nos nossos avós, minha avó teve 12 filhos, né? Eu tenho 11 tios, mas minha mãe teve 2, né? Eu tenho 2 e a tendência é diminuir. Então, o cuidado parental, né? Aquele cuidado familiar reduzido, né? E às vezes esse cuidado familiar não está próximo, né? E aí tem um abandono desse idoso, né? E aí a gente tem diversas ferramentas que a gente tenta, aparelhos que a gente conversa, que a gente dialoga, né? Principalmente da assistência social, né? Para esses casos. Então a gente sempre recomenda que, em casos de negligência contra idoso no território, né? Abandono, enviar a ficha para a gente,
né, pode fazer um comunicado para o Ministério Público. Esse comunicado geralmente é um relato social. Não sei se vocês já tiveram experiência de fazer, né, um relato contando um resumo bem detalhado do caso, né, com nome, endereço, possíveis familiares, onde se encontram, né, para que o Ministério Público ele possa fazer essa investigação, né, encaminhando para a gente tem um contato com a Secretaria do Idoso, né, que a gente encaminha os casos de abandono para eles e eles verificam com CREAS, né, se esse paciente já está sendo atendido, né, se possui... eles atuam procurando ILPIs, né, aqui no município a gente não tem ILPIs públicas, né, são conveniadas, então precisa ter vagas para as ILPIs, então a gente tenta fazer essa articulação diretamente. Não é que a gente encaminhe o caso, a gente dá ciências para assistência social, né, e aí eles conseguem, a partir desse caso, verificar, não, esse caso já foi sinalizado para o CREAS, né, e isso pode ser feito também pela unidade, né, a unidade distrita, né, toda unidade distrita tem um CREAS, toda unidade tem um CREAS adstrito, né, aqui no Niterói nós só temos dois, né, o CREAS Centro, né, e o CREAS Largo da Batalha. Não sei se vocês sabem o que é CREAS? Estou falando aqui linguajar de assistência social, né? A gente tem o CRAS e o CREAS, né? O CRAS é proteção social, proteção social básica, né? E o outro é de alta complexidade, o CREAS. Né? O CRAS, a gente, resumidamente, é o responsável pela Bolsa Família, né? No qual a pessoa não está em situação de litígio, né? O CREAS é para quando ocorre violação dos direitos. Quando o sujeito está em violação de direitos, o CREAS tem que atuar. Então, em questões de violência, geralmente é um caso de negligência, é um caso que o CREAS atua. Né? Então, o CREAS vai investigar, ele vai atrás do caso, né? E vai buscar soluções para aquele caso. Né? Se esse, por exemplo, conseguir um ILPI, né, que uma instituição de longa permanência para esse idoso, com que ele fique, né, ele já não é mais um caso do CREAS, ele vai para o CRAS, que aí o CRAS vai articular, né, alguma ajuda de custo, vai articular outras questões sociais que esse usuário tem o direito. Né? Então, eles são bem complexos, eles são diferentes da gente, o SUAS, né, no caso, né, é o SUAS. Eu tive um caso há uns anos atrás, e a violência foi até denunciada pela mãe, e a avó e o namorado da avó abusavam da neta. Eita. Então, mas eu encaminhei direto para a assistência social e dali ela Qual unidade, sim? Foi tá. Não, é bom. Não, é bom assim, quando tem esse matriz. Aí ela assumiu. Isso. Ela assumiu dali para frente. Elas são. É muito bom. Se a sua unidade tem um matriciamento, né, do serviço social, é maravilhoso, né? Porque a gente conversa muito, né, com o serviço social das unidades. Porque aqui acho que só as policlínicas que tem, né? Os MMFs têm como EMUT, né? Equipe EMUT, né? Que trabalha junto com as assistentes sociais. E às vezes ela não dá conta, são muitas unidades, né? E ter essa individualidade, na unidade, uma assistência social. Né? Mas também não pode ficar só no colo da assistência social também, né? As assistentes sociais reclamam muito com a gente isso. Que às vezes vem só o caso e aí colocam a assistência social. E aí elas demandam os encaminhamentos, articulações extras, né? Que ela pode fazer. Mas o caso, como você, Tainá, tinha falado comigo aqui antes, tem que continuar sendo acompanhado pela unidade. Né? A unidade tem que marcar consulta de retorno, a gente tem que continuar em cima desse caso para não perder, né, essa paciente, ficar sempre com a gente. Né? Vamos para os casos, né, gente? A gente está falando assim, deixar que a gente fica falando de caso o tempo inteiro, gente. Né? Não se notifica óbito, lesões, vamos pensar juntos. Tá? A gente trouxe alguns casos, gente, desculpa até falar, tá? Tentando, assim... espalhar o que mais ocorre, né? A gente pegou os casos reais, assim, claro que a gente alterou, né? Não botamos nomes, unidades e tal, mas são casos, tá? Os casos que eles vão ler aconteceram mesmo, tá? A gente vê aí o que está na mídia, né? Uma segunda-feira pra gente, que a gente acompanha aqui os casos de violência, né? O que é noticiado é barbárie, mas as barbáries estão ocorrendo o tempo inteiro. Então a gente vai passar, quer dividir, Tainá? Tá, a gente vai dividir quantos grupos, amiga?
Dá pra dividir em 4 grupos. 4 grupinhos, por favor, só pra gente passar os casos. Pessoal, a gente precisa agora retomar. E aí, o que a gente vai pedir, assim, para vocês fazerem a leitura do caso e o que vocês decidiram como prosseguimento do caso. Pode ser? Quem quer começar aí, Quem gente? quer começar? É Rômulo que vai ler? Então vamos lá, primeiro caso. Menino de 6 anos, trazido pela mãe ao posto com queixa de febre e dor urinar. Durante o atendimento, foi observado que a criança estava com roupa suja e pequena para o seu tamanho. E não apresenta baixo peso, apática, com mucosa seca e sinal de desidratação. A equipe chegou à conclusão que seria um caso de infecção urinária e realizou todos os procedimentos clínicos que cabiam naquele momento. Diante de um caso desse, como a equipe deve proceder além dos cuidados médicos? Chegamos à seguinte conclusão. Você deve avaliar o risco de negligência ao vulnerável, né? Registrar adequadamente no prontuário. Outro, acionar a equipe multifuncional como enfermeira, assistente social, realizar notificação compulsória, comunicar ao conselho tutelar caso tenha negligência ou risco de integridade da criança e orientar o responsável, no caso o cuidador, sobre a questão da higiene e como um todo. Programar acompanhamento pela atenção primária e avaliar a necessidade do acompanhamento nutricional até pela questão do baixo peso. Bom, muito bom. Notificar, enviar um e-mail para o conselho tutelar, provavelmente uma situação de emergência. É isso, o conduta está certinho. Próximo. Uma criança de 9 anos vai ao INF acompanhada de sua genitora, que se demonstra grosseira e irritadiça no cuidado com a mesma, proferindo palavras agressivas em tom de humilhação. A equipe imediatamente percebe que a criança apresenta hematomas no corpo e demonstra-se chorosa e introspectiva. Qual tipo de violência pode ser identificada? Qual seria a conduta da equipe diante dessa possível situação de violência? Então, com a descrição do caso, a gente conseguiu perceber uma violência física e uma violência psicológica. E em relação à conduta, que a gente chegou à conclusão, seria realmente notificar a violência, tentar acompanhar mais de perto esse caso e compartilhar os cuidados, tanto com um psicólogo, com assistente social. E notificar e enviar um e-mail para o conselho tutelar. Isso. É isso. O conselho tem que estar, sabe? Eu não quero atrapalhar, não, mas queria fazer mais uma pergunta. Mas aí. Porque, na verdade, você falou que toda menina, com menos de 13 anos, 9 meses, 11 meses, 29 dias, quando o menino já é considerado estupro. Mas quando o autor é menor também. Dessa faixa etária? Nessa faixa etária. Também dá estupro para ele. Para ambos. Ambos? Como é que é? É estupro de vulnerável para ambos, tanto para ele quanto para Claro, ela. estuprou ele também. Não é exatamente. Eles. Chegou lá um garoto de 16 Os dois estão em uma situação. menina de 13. Se ele tem 16, Ele é menor ainda. mas ele é o autor do crime. Ele responde. Ele responde. Então, vamos baixar. Ele tem a mesma idade dela. Dá estupro de vulnerável para todos os dois. O menino está em situação de hipersexualização com 13 anos, entendeu? É uma situação de violência sexual, né? A exposição dele à sexualização abaixo de 14 anos já é uma violência em si, entendeu? Então essa situação também ela vai ser pesada como estupro de vulnerável, entendeu? A gente já teve casos assim lá na época também. Eu tive um caso semelhante, mas aí veio a família toda dos dois
acolhendo e de alguma maneira Fingindo que nada aconteceu. Sim, é o que tem, é o que acontece. Casamento, né? Com menor de 14 anos tem, né? Casamento. A família consentindo o casamento. Tem 13 anos. Então tá. Em visita domiciliar a idoso de 88 anos, incapaz de se dirigir à unidade de referência. Em visita, a equipe de saúde da família encontra uma situação desoladora no local. Idoso estava acamado, impossibilitado de se levantar, com a fralda vazando fezes, cama molhada de urina, restos de alimentos no entorno do leito e alguns estragados com cheiro pútrido. Conta que tem um filho que o visita aos domingos e deixa alguma comida pronta na geladeira. Mas como andar requer muito esforço, ele pega os alimentos e deixa na cama para ir comendo com o tempo. Troca a própria fralda, mas não tem conseguido ultimamente realizar a manobra, já que está com muita dor. Ir ao banheiro sozinho é uma impossibilidade, pois precisa de apoio para agachar na privada. Qual é o papel da saúde nesse caso? Quais articulações intersetoriais são possíveis? Então a gente conversou, né, e esse caso, a conduta, a gente notificaria a negligência, a pessoa idosa, e o papel da saúde seria continuar acompanhando, né, com as visitas domiciliares, acionar a equipe de saúde e acompanhar um pouco mais de perto. Mas a gente também ficou se questionando, assim, qual seria a resolutividade desse caso, porque a gente já vivenciou muitos casos como esse, e acaba que é muito lento, né, a resolução. Então a gente colocou esse questionamento também. A gente vai falar, pode falar. Claro? É importante que você sabe que ele tem o estatuto de idoso, né? Isso. Tem um telefone de contato, que é o Disque 100, muito também pode fazer ligação caso vocês precisem disso. E como algo muito mais urgente, tem um 190, que é da Polícia Militar. Então, a gente não pode. Isso, nesse caso, do meu ponto de vista, no toque da notificação é obrigatória. Entende? Perfeito. Então não pode se pensar duas vezes, não. Para na área da saúde é obrigatório. Sigiloso, tudo bem. Mas tem que ser obrigatório esse tipo de notificação. Tá? E, lógico, verificar qual tipo de violência que deve ser. Nesse caso, parece total, nós todas, né? A violência de abandono, negligência, violência financeira. Sim. Então, isso tudo tem que ser visto com uma certa. Pode chamar a família para conversar, o nível de comunidade básica de saúde, né? Mas a gente não pode esquecer de notificar por forma muito gritante. Pode chamar de urgente, pode chamar um 90, um 92 para socorrer o idoso, a gente não pode perder tempo nisso, não. E é muito raro de a gente ver isso, não, tá? Isso aí, gente, tem acontecido bastante, a gente tem muita experiência, e a indagação da companheira é o que a gente ouve sempre, os idosos estão morrendo pelo tempo de resolubilidade, a gente não está conseguindo dar conta. A saúde vai fazer esse atendimento de visita domiciliar, vai tentar manter, né, aquele paciente dentro do possível, né? Só que ele está num ambiente salubre, sem apoio, suporte familiar, né? Quem pode ajudar, né? Ele falou os canais de denúncia, né? A gente sempre pede, quando vocês realizarem a notificação, colocar um relato social, contando a história para a gente encaminhar junto, né? A gente colocou aqui até o telefone, o e-mail, né, do Ministério Público, né, que é a Promotoria do Idoso. Eles são bem ativos, entretanto eles sempre começam pedindo informação da gente. Então por isso que a gente já gosta de mandar com eles com relato social. O paciente já está em atendimento e a gente precisa. E aí eles vão para a Secretaria de Assistência Social cobrar ações que tirem aquele idoso de situação de negligência e coloquem ele numa instituição de longa permanência. E aí que eu friso com vocês, eles vão entrar em contato principalmente com os CREAs, né? Eu friso a importância de cada unidade ter o seu CREAS. Cada unidade tem que ter o telefone de pelo menos 2 conselheiros tutelares, né? Para ligar para emergência, e do CREAS. Tem que saber quem é o diretor do CREAS do seu território, né? Se vocês são uma unidade aqui do centro, é o CREAS 1, né? Ele abrange Centro e Caraí, né? E o CREAS 2 é o que mais abrange, né? Ele é região oceânica, Zona Norte. Então, tem esses telefones, entrem em contato, conheçam, para eles já startarem esse apoio. Quando vocês mandam para a gente a notificação,
né? A gente vai encaminhar também, vocês podem encaminhar diretamente para o Ministério Público, mas a gente vai reforçar isso e a gente vai encaminhar para a Secretaria de Assistência Social, né? Só que isso é bom a unidade já ter esse caminho, já para acelerar, porque a situação pode não durar muito tempo. Aquele idoso pode já entrar numa situação, né, de óbito. Então, essa articulação intersetorial é muito importante, tá? Esses dois CREAs? Só tem 2 CREAs. E o Barreto e o Engenhópolis, onde que vai abordar esse CREAs? O Barreto tem CRAS no outro. Não, é CRAS, mas CREAS é o centro. É o centro. Ah, então que vai... Norte 1 essa divisão era o CREAS 1 do centro, ele abrange CREAS 1, CREAS 2, Norte 1, Norte 2. E o CREAS do Largo da Batalha, ele vai abranger Oceânica, Pendotiba, é isso, né? Pendotiba, Norte 1, Norte 2, e Praias 2. Desculpa, Praias 2. Então aí é importante cada unidade ter o seu próprio CREAS para ter esse contato, para ter essa articulação. Tá bom? Acho que é isso, pessoal. Tem um último caso, né, de violência contra a mulher que a gente queria deixar só para o final. É esse aqui, né? E a gente queria passar para todo mundo, né? Tu quer ler, amiga? Lê aí pra... Mulher de 40 anos se apresenta à unidade para exame ginecológico preventivo. No acolhimento, a enfermeira identifica diversos hematomas na barriga. Indagada diz que o marido chegou em casa no dia anterior embriagado e agrediu quando pediu dinheiro para as compras. Depende financeiramente dele e diz que é sempre um estresse por dinheiro. Como podemos orientar a paciente quanto aos fluxos de violência contra a mulher e quais aparelhos extra-setor saúde podem apoiar? Como realizar esta notificação? E aí? Alguma ideia? Violência contra a mulher, gente. Orientar ela, se ela quiser fazer boletim de ocorrência, ela pode fazer. Acolher ela na escutativa. Notificar, não precisa notificar também. Sim, tem outro equipamento que também faz esse acolhimento de orientação. Indagada ali, ela com justificativa que estou embriagado. Primeiro tem que deixar ela falar a justificativa dela, né? Se ela for realmente aceitar isso, né? E acompanhar ela. Talvez na primeira consulta ela não vai falar. A gente tem sempre que orientar, né? A decisão é sempre da pessoa. Mas a gente, enquanto profissional de saúde, precisa orientar. E dar a ela instrumentos para que ela consiga, de alguma maneira, se cuidar pelos próprios meios. Pode falar. Diante desse caso, faz a notificação. Faz notificação. Mesmo ela não querendo levar o caso adiante. Mesmo não querendo levar, faz a notificação. Você lembra que o Hugo falou? Quando há possibilidade, quando há uma desconfiança de uma situação de violência, a gente notifica. Com a certeza, aí que a gente notifica Se ela não quiser que faça a notificação, ela não quer que faça a notificação. Ela não precisa Não, saber. mas aí não é a gerência dela. Ela precisa saber. Ela sabe para fazer a notificação, devido a isso. Ela não precisa saber que você está notificando. É. Você tem o direito de falar, mas a notificação ela não é. Não necessariamente. Tanto que tem notificação. As notificações hospitalares elas são feitas baseadas no prontuário, né? Se a gente pensar uma notificação de sarampo, você vai perguntar para a pessoa se quer que notifique sarampo? Não, se ela preencher os critérios, né? Febre, exantema, sinal respiratório, para notificar para o sarampo. Então, a notificação ela é uma doença ou agravo de notificação compulsória, entendeu? Compulsória. Não está na gerência do paciente. É nossa responsabilidade profissional. Mas o quê? Alguém já ouviu falar do CEAM? É o Centro Especializado de Apoio às Mulheres. Ele fica ali atrás do Guanabara. E lá tem psicólogo, advogado, assistente social. Né? Assim, é um centro de acolhimento a essa mulher. Então, é importante que a gente consiga dizer, olha, a gente tem o CEAM, que você pode ser acolhida. Lá mesmo elas vão orientar, vão saber se ela está vivenciando só, por exemplo, uma situação de violência física, se não tem uma questão de violência psicológica, se não tem uma violência patrimonial. Então, o CEAM, ele vai fazer, é como se ele fosse
O Conselho Tutelar, que cuida de crianças e adolescentes, o CEAM é a instituição que vai cuidar dessa mulher, que vai dizer para ela, olha, aqui a gente vai te ajudar, vou te orientar aqui, inclusive quando há situações, né, de falta de recursos financeiros, né, o CEAM é a porta de entrada, ele que vai ordenar o serviço. Então é importante que ela seja orientada quanto ao cuidado que o CEAM oferece. Não é um equipamento da saúde, é um equipamento da Secretaria da Mulher, mas é um equipamento que a gente está em constante parceria. Então, por exemplo, a ECA recebe encaminhamento do CEAM, né? E vice-versa, a gente também encaminha quando a gente identifica uma situação de violência, né, que é recorrente. É importante a gente saber endereço do CEAM, contato, para sinalizar. A coordenadora do CEAM é a Adriana, é uma pessoa super receptiva, se a gente faz contato com ela, ela super recebe, orienta dentro do que é necessário, inclusive dá o suporte para que essa mulher chegue até a delegacia para fazer a denúncia e, às vezes, em alguns casos, solicitar a medida protetiva. Tá bom? É isso. É isso. Obrigada, pessoal. Valeu.